O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão no câncer. Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado e quero ajudá-lo a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Hoje vai ser uma live sobre almoço. Ontem eu fiz uma pergunta no Story perguntando como é seu almoço para que eu possa corrigir ele aqui durante a minha apresentação. Bom dia, Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cida, seja bem-vinda. Vou fixar aqui o tema da live, almoço no câncer, acho que vai ficar mais prático assim, almoço no câncer, e você pode colocar o que você almoça exatamente para que a gente possa, eu tenho mania de falar eu possa fazer essa correção. Bom dia, Vera. Como é que você está? Vera fez pergunta que eu vi, vou colocar aqui. É muito bom tê-los aqui, vocês que trazem luz para que eu possa pensar em novos assuntos. Hoje à tarde eu farei outra live, essa semana é bem intensa, porque eu quero reunir o maior número de pessoas interessadas em remissão. Tenho esse desejo de fazer isso no Brasil. Cada mês eu estou tendo contato com novas pessoas em remissão e eu desejo que você seja a próxima pessoa. Então eu vou compartilhar aqui as perguntas. Esse método do Instagram é muito bacana. Então vamos lá, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 almoços. Eu acho que dá para a gente conversar de forma bem bacana e interessante. Primeiro almoço, arroz, feijão, berinjela refogada e uma coxa de frango grelhada. O que vocês acharam dessa refeição para alguém que está com câncer? Arroz, feijão, berinjela refogada, uma coxa de frango grelhada. Vou começar pelos pontos aqui importantes, né? O hábito de consumir arroz e feijão faz parte da identidade cultural do brasileiro. Eu sou um grande entusiasta e defensor da porção cultural e da porção emocional da alimentação. Então é positivo, é bem-vindo a presença do arroz e feijão. Não precisa se limitar ou se restringir falando que arroz e feijão engorda. Por sinal, a combinação arroz e feijão, elas contêm aminoácidos que formam uma proteína. Proteína é o principal nutriente para a formação do nosso corpo, osso, cabelo, pele, órgãos, músculo. Então a gente precisa de proteína. É claro que as melhores fontes de proteína não é a mistura de arroz e feijão, mas elas também ajudam a fornecer esse nutriente. Quando a gente fala do feijão, ele vai ser também um colaborador para a questão da oferta de ferro, não o principal, mas também colabora. E ele, por ter fibra, também ajuda no trânsito intestinal. A berinjela, assim como outros legumes, também vão ajudar no trânsito intestinal. E o frango, sem dúvida alguma, seria a parte mais importante aqui desse almoço, porque ele vai fornecer aminoácidos para a formação de todas as células do seu corpo, sem exceção. Toda célula do nosso corpo precisa de proteína. Se não tem proteína, não é célula. É só pensar de maneira simples. Se não tem água, não é célula. Não tem nenhuma célula do corpo, inclusive as células dos ossos, elas contêm água também. Então é muito importante essa percepção. Quando eu falo de arroz, feijão, berinjela e frango grelhado, eu vou entender que a pessoa consome isso porque ela gosta, não porque alguém falou para ela que esses alimentos são super poderosos. Porque na alimentação, o único alimento super poderoso, quem é nutricionista já sabe, é um só. Vamos ver se vocês acertam. Qual é o único alimento super poderoso? Que sozinho ele já vai ter tudo. Quem é nutricionista já conhece essa mensagem, essa informação. O único alimento super poderoso, vamos ver se alguém coloca, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O único alimento super poderoso a Roberta chegou, seja bem-vinda, é o leite materno, que vai ser oferecido para uma criança, para um bebê, exclusivamente, ou seja, só ele, do 0 aos 6 meses. Ele contém toda a quantidade de água que o bebê precisa, toda a quantidade de proteína, toda a quantidade de carboidrato, e essa mãe bem alimentada vai fornecer
as vitaminas e minerais necessários. Os outros precisam ter combinações, assim como esse almoço é uma combinação de vários alimentos, tá bom? Então, guarde essa informação. Não existe alimento milagroso no câncer, não existe alimento completo no câncer. O que a gente precisa é um conjunto de alimentos para que eles possam ajudar você durante esse tratamento extremamente intenso que a gente conhece. Respondido o primeiro almoço, vamos para o segundo almoço aqui então. Então nós temos o segundo almoço: arroz, feijão, carne moída, chuchu com abobrinha e salada, alface, tomate, repolho, azeite e limão. Olha que bacana, eu sempre falo do limão, né, para evitar em jejum, mas no almoço é extremamente bem-vindo, porque indiretamente toda a refeição ela vai segurar a acidez desse limão, não teria preocupação ou medo, e é uma questão de preferência, né, a questão do limão na salada. Provavelmente essa pessoa que colocou, ela gosta desse limão, né? É bem-vindo para ela. Então, é bacana, fico muito contente, fico muito feliz aí da colocação do limão. Do azeite também é uma gordura monoinsaturada, por sinal uma das gorduras que nós mais precisamos ingerir é a gordura do azeite, mas ela está presente em outros alimentos também, castanhas, carnes gordas, também tem a gordura do azeite, né? Que é a gordura monoinsaturada. Eu falo gordura do azeite porque não é exclusiva do azeite, a gordura monoinsaturada. Se eu falo de alface e tomate, também são alimentos que fazem parte até mesmo da tradição da alimentação do brasileiro. E se eu falo aqui de chuchu, olha que bacana, tem o chuchu com abobrinha, que são legumes. Muitas vezes as pessoas confundem legume com tubérculos e raízes. Então, quando eu falo de, por exemplo, batata, cará, inhame, mandioquinha, todos esses caras são primos do arroz, ou seja, se a pessoa não come arroz, ele poderia comer esses alimentos. Muitas vezes a pessoa acha que a batata é como fosse um legume, não é. Legume é diferente das raízes e é diferente dos tubérculos. Os legumes são chuchu, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura e assim por diante. Todos esses aqui que eu acabei de citar seriam os legumes, também pode fazer parte da alimentação. Depois, carne moída, né? Aí existem diferentes tipos de corte de carne moída, pode ser um corte de patinho, pode ser colchão mole, pode ser colchão duro, pode ser músculo, não sei. Aí vai da preferência de quem pediu para moer essa carne no supermercado. E o arroz e feijão a gente já comentou no almoço anterior. Então vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Feijão, arroz integral, legumes cozidos, panqueca de frango e abacaxi. É uma fruta, normalmente o brasileiro gosta de comer fruta como sobremesa, é uma excelente opção, muito mais interessante comer a fruta do que comer um doce, no sentido nutricional, não estou falando da parte emocional, exatamente porque a fruta ela tem fibra e o açúcar dela é menos absorvido quando a gente faz isso. E aí uma questão muito interessante, legumes, eu já expliquei quem são os legumes. Panqueca, a gente sempre precisa ver a dose de carne que está sendo consumida nesse almoço. Eu não sei a necessidade dessa pessoa, então não tem como eu falar quanto de carne essa pessoa vai comer e quantas vezes por semana de frango essa pessoa vai comer. Modo de preparo também sempre importante, todas as carnes têm que estar assadas, cozidas ou grelhadas. Se ela estiver crua, eu posso aumentar o risco de intoxicação alimentar. Feijão, a gente já conversou e a gente tem uma variedade gigante de feijão. Quando você vai aos mercadões da sua cidade, você encontra não só o feijão preto, mas encontra o feijão fradinho, o feijão jalo, o feijão bolinha, o feijão verde, feijão azuki. Existem vários alimentos que podem ser consumidos junto com arroz, que são esses feijões diversos. Eu, por sinal, gosto muito de variar os feijões, é mais saboroso para o meu paladar. E se a pessoa a vida inteira quiser comer o feijão carioca, né, que é o feijão marronzinho, tá tudo bem, não tem nenhum estresse nesse sentido. Tem duas perguntas aqui que eu já vou responder, deixa eu só acabar essa.
E quando a gente fala de arroz integral, aí a gente começa a entrar no mundo da fantasia. Por que, Alexandre, o mundo da fantasia? Porque as pessoas, as redes sociais, não as pessoas, acabam poluindo a mente das pessoas achando que arroz integral é a primeira maravilha do mundo. O arroz integral pode ser consumido, assim como o arroz branco. Qual que é melhor? A que o seu paladar gostar. Porque muitas pessoas detestam arroz integral. Então, para que eu vou forçar alguém a consumir arroz integral se ele detesta? A refeição não pode ser um momento de desprazer, um momento de luto, um momento de sofrimento. A refeição, dentro do universo do câncer, por sinal, tem que ser um dos momentos mais prazerosos, porque ele tem tantos descontentamentos durante o tratamento que a refeição não pode ser mais um. Por sinal, ela tem que ser o grande aliado para que a gente possa superar essa situação e trazer você cada vez mais próximo da remissão. Então, eu, pessoalmente, não indico arroz integral, apenas falaria do arroz integral para a pessoa que ama ele. Né? Mas é muito comum as pessoas falarem, arroz integral é melhor para quem? Se eu consigo fibra de outros alimentos. Então, você não tem essa obrigação de comer arroz integral. Lembra bastante disso, lembra bem disso. Mas eu tenho diabetes. Se você tem diabetes, o seu foco não é pensar em carboidrato, é pensar em gordura e proteína. Já começa por aí. Então não é o caminho esse, tá bom? Então vamos lá, vamos para responder as perguntas que me fizeram aqui, para valorizar vocês que estão aqui ao vivo comigo também. A Almerinda. Bom dia, a carne de porco, quais são os seus benefícios? Primeiro, antes de falar de benefícios, eu preciso perguntar se você ama essa carne, Almerinda. Coloca aqui para mim, e aí eu já respondo. E a outra pergunta é, posso ficar em jejum? Quanto tempo? Ao máximo? Janaína, o tempo de jejum depende de cada pessoa. Não tem como eu falar para você o tempo que você tem que ficar. Eu posso tranquilamente falar que uma pessoa que dorme está em jejum. Então, todo ser humano, a princípio, ficaria 7 horas em jejum durante o dia. Isso daí é um tempo possível e plausível para o momento que a pessoa está dormindo. Porque se ele estiver em atividade, eu preciso avaliar como é que está o seu tratamento, como é que está a sua concentração, como é que está o seu ganho de peso, como é que é a sua relação com a alimentação antes mesmo do câncer. Existem vários critérios para que a gente possa avaliar para entender o tempo que você aguentaria de jejum e primeiro precisa entender por que você quer ficar de jejum, né? Acho que essa pergunta é a mais importante. Por que você quer ficar de jejum? Esse ponto acho que é fundamental. A Mari colocou aqui, bom dia, doutor, fígado de boi pode ser consumido? Pode, se bem cozido ou grelhado, né? Normalmente é feito cozido, pode. Eu, de verdade, mas há 2 de 5 meses parei de comer. Não precisa parar de comer. Tem uma pessoa que precisa parar de comer fígado, que é o paciente que toma Marevan, Pixaban, Clexane. Olha como é que é complexa a alimentação, né? A gente vai falando de cada alimento, vai surgindo uma coisa nova. Quem toma anticoagulante, o fígado tem bastante vitamina K e pode acelerar a coagulação de quem toma anticoagulante. Então, essas doses precisam ser controladas. Até mesmo o ovo precisa ser não controlado, mas verificado, né? Algumas carnes, ovo, a gente precisa analisar direitinho a quantidade de vitamina K. Mas o fígado mais, das carnes é a que mais tem vitamina K e a gente precisaria dosar essa quantidade. Se você não toma esse anticoagulante, se você não tem risco de trombose, não vejo problema de você consumir. Aqui a Almerinda não respondeu para mim se ela gosta de carne de porco. Eu vou responder como se ela gostasse. Se ela gosta de carne de porco, excelente fonte de proteína, excelente fonte de ferro, e ela pode e deve consumir carne de porco. Eu sei que muitas pessoas falam que a carne de porco é rimosa, né? Ou seja, aquela que faz mal à saúde, que atrapalha a saúde, que dificulta a cicatrização, mas isso não tem base científica. O único momento que a carne de porco, os 2 únicos momentos que a carne de porco é proibida, são para pessoas que apresentam uma rejeição, seja de tolerância ou questão religiosa, os judeus, os muçulmanos não consomem e devem ser respeitados, e as pessoas que de algum motivo não toleram, não gostam desse alimento ou têm alguma alergia a esse alimento. A gente deixaria esse alimento longe dela, ela não tem a obrigação de comer carne de porco, né? Suco integral versus anastrozol é ruim? Primeira pergunta, você precisa de suco integral?
Acho que essa é a questão, porque suco integral, normalmente o suco de uva tem bastante açúcar e às vezes a pessoa não tem ideia de que em um copo de suco tem 2,5 cachos espremidos. Você consumiria todo dia 2,5 cachos espremidos de uva, né? Acho que sim, o suco é mais fácil. Mas você comeria 2,5 cachos de uva todos os dias? Acho que dificilmente quando a gente transforma o suco em fruta, né? Quando a gente faz a decomposição, a desconstrução, acho que essa é a melhor palavra, a desconstrução do suco em fruta, a pessoa fala, nossa, que quantidade gigante de fruta que tem. Se você falar, por exemplo, de um litro de suco de laranja, que às vezes a pessoa toma durante o dia 1 litro de suco, eu tenho ali 12 laranjas. Uma pessoa comeria as 12 laranjas durante o dia? Eu acho difícil, não estou falando que é impossível. Então faça sempre essa desconstrução. Acho que essa desconstrução, ela traz consciência se aquilo que a gente está fazendo é adequado ou não. Então deixa eu clicar no outro almoço, eu sei que tem outras perguntas. Feijão, arroz, carne e salada. Acho que eu já respondi, eu já coloquei sobre essa questão da salada. A salada tem fibra. Às vezes a pessoa só gosta de salada, às vezes a pessoa só gosta de legumes, às vezes a pessoa gosta dos dois. Né? Eu não faço esse tipo de exigência para meus pacientes que têm que comer salada e legume. Não faço isso, eu preciso entender como é que está funcionando o intestino dessa pessoa. Está funcionando bem? Tá, maravilha. Então tudo bem, está com a salada. Agora não funciona bem. Será que não era interessante colocar mais legume? Não sei, eu preciso avaliar. Carne, né? Qual carne? Porque se a gente fala carne, eu posso pensar em carne. O peixe é um tipo de carne, o frango é um tipo de carne, o boi é um tipo de carne, o cordeiro é um tipo de carne. Qual carne é essa? Mas legal, tem presença de carne, tem presença de arroz e feijão. E aí vamos responder aqui. A Janaína colocou aqui para mim. Por que ficar em jejum? Eu emagreço mais fácil, além de estar fazendo exercício e tendo já alimentação saudável. Se você tem uma nutricionista que tem uma alimentação saudável, então estou tranquilo. Aí você vê com ela direitinho o tempo que você vai ficar em jejum. Né? Outra questão aqui. Frutos do mar. Doutor, frutos do mar, doutor, camarão, siri, foram outros alimentos que parei de comer. Normalmente a qualidade nutricional desses alimentos são boas, se bem preparados, mas a gente sempre tem que preocupar com a origem. Então, onde é esse camarão? Como é que foi pescado esse camarão? Como é que foi pego esse siri? Esse acho que é o ponto principal, que é a qualidade microbiológica. Será que esse alimento ele é adequado microbiologicamente? Ele está contaminado? Então, acho que essa é a principal preocupação desses frutos do mar, camarão e siri. É importante a gente avaliar isso. Deixa eu pegar aqui mais outra pergunta. Tem mais duas aqui para a gente trazer para vocês. Está aparecendo? Apareceu. Arroz branco, feijão, carne sempre cozidas, legumes refogados e salada. Adoro tudo que é verde. Maravilha. O verde é vida, né? O verde é bem-vindo. Eu sempre destaco a questão das carnes. Quem me acompanha sabe disso. Então, tem a carne aqui presente no almoço, tem o arroz e feijão, que é uma combinação interessante, uma combinação cultural. Tem legume refogado também. Maravilha, salada, adoro tudo que é verde. Às vezes a pessoa adora, mas não come a quantidade que precisa, né? Precisamos avaliar a quantidade de salada que essa pessoa consome, de legumes que consome, sempre associado ao bom funcionamento intestinal. Esse ponto é importante. E no final eu vou fazer um comentário de todos aqui que eu não tive, né? Que sempre a pessoa coloca refeição, mas não coloca um ponto importantíssimo da refeição, e já vou mostrar no final. Então vamos lá. A Jusilene, meu sangue está muito grosso, o que eu faço? Jusilene, quem disse que seu sangue está grosso? Acho que esse ponto é importante, porque esse é um termo não médico. O que é sangue grosso para você? Conta para mim, por favor, para eu entender o que você está me perguntando. Vamos para outra pergunta. Salada de chicória com tomate, pepino, cebola, abóbora, bife bovino grelhado. Legal, ela colocou
que é um bife de boi, que ele é grelhado. Fico feliz por ser grelhado e espero que ele esteja todo bem grelhado, né, até no interior dele, porque às vezes ele é grelhado, mas tem partes cruas, então não seria indicado. Salada é indicado, tomate, pepino também não vejo problema, cebola pode ser consumida, abóbora. Foram 2 almoços aqui que eu percebi a questão da abóbora. Abóbora é um alimento comum no Brasil, é bem-vindo, pode ser cozida, pode ser grelhada, pode ser assada, a pessoa pode consumir. A abóbora tem bastante beta-caroteno, que é uma substância que se transforma em vitamina A no seu corpo, e a vitamina A é importante para proteção contra infecção intestinal, infecção pulmonar, formação da nossa pele, formação do sistema imune, mas não se obrigue, a partir do que eu estou falando agora, de todo dia comer abóbora. O caminho não é esse. Existem outras fontes de vitamina A, o fígado é uma delas, uma das mais importantes, por sinal. Então aqui eu acho que eu já comentei, salada, chicória, tomate, alface, bife grelhado, acho que eu já comentei. Eu acho que essa foi... Não, tem mais uma pergunta. Não, já comentei todas, já fiz todas as perguntas respondidas, até o Instagram colocou para mim. E vamos ler aqui os comentários. A Juscelene: doutor, depois que eu fiz quimioterapia apareceu muitas doenças, eu não sei quais doenças. Ah, tá, ela tá colocando aqui, ó. Deu trombose, fiz aquele exame do sangue, deu muito alterado. Entendi agora o que você quis dizer com sangue grosso, né? Eu entendi, você tem todo o direito de chamar da forma que você deseja. Eu que precisava entender clinicamente o que você está vivendo. Quem tem trombose ou quem tem risco de trombose, tudo que eu falei aqui não é indicado para você, por um motivo muito simples. É necessário avaliar o grau de coagulação que o seu sangue tem, e é necessário, inclusive o feijão pode ter a vitamina K, inclusive é necessário, o azeite tem vitamina K, abacate tem vitamina K, alface, chicória, os alimentos verdes de forma geral tem vitamina K, fígado tem vitamina K, castanha do Pará tem vitamina K, castanha de caju, vários alimentos são ricos em vitamina K e eles precisam ser dosados de uma forma adequada para você. Então é uma situação muito específica, é uma causa muito grande de problemas em pacientes com câncer. Então é extremamente importante o contato direto seu com o nutricionista para ele organizar todas as suas refeições, porque senão você pode ter uma situação grave, que é a trombose, e que é extremamente perigosa para o que você está vivendo. É muito importante você ter consciência do medicamento que você toma, a quantidade que você toma, e sempre verbalizar isso para o seu médico e nutricionista. Eu sempre faço isso com os meus pacientes, sem mesmo às vezes eles saberem. Por isso que muitas vezes quando eu coloco conteúdo e as pessoas ficam falando que tem alimentação saudável a partir de guias alimentares que não são indicados para paciente com câncer, não é saudável. Então, estou acostumado em ver pessoas que acham que tem alimentação saudável, mas elas estão seguindo uma alimentação para alguém que não está doente. Então, não é saudável. É para alguém que não está doente que existe aquela indicação. A mesma coisa serve para você. A gente tem que ter muito cuidado profissional na hora de orientar as pessoas. Couve, suco verde. Suco verde é a morte para quem tem trombose. É a morte, não é... Por isso que eu tenho uma crítica muito severa a essas caixinhas padronizadas de vamos comer açafrão, vamos tomar suco verde, que não serve para nada essas duas coisas, só para piorar a sua saúde. Vamos comer extrato de linhaça, que só atrapalha a sua saúde. Esses pacotinhos aí montados para pacientes que tiveram câncer, só prejudicam a vida e pioram a saúde deles. Então, consulte seu nutricionista com urgência. A Mari Silva colocou: doutor, live de ontem à noite foi fantástico, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Aproveitando aqui que a Mari está comentando, reforço o convite para a minissérie Imunidade em Alta no Câncer. Ali é um conteúdo que eu aprofundo mais as informações, que eu tenho essa liberdade maior, porque eu sei que lá dentro só tenho pessoas interessadas na remissão. A rede social é pública, é aberta, então nós temos curiosos e interessados e comprometidos. Temos os 3 grupos. Lá na rede social, que é aberta ao público, eu tenho todos os grupos, então eu falo de uma maneira geral, eu não aprofundo tanto no conhecimento. Lá dentro eu sei que eu só tenho pessoas que querem serem, eles desejam ser, me perdoe, o meu próximo paciente em remissão. Então eu posso e devo aprofundar cada vez mais
Agradeço, Mário, o elogio feito a esse conteúdo, a essa live que eu fiz ontem à noite, que é exclusiva. Então, para você ter acesso, você tem que fazer inscrição. Ela não é no Instagram, como eu sempre tenho falado, ela é numa plataforma diferente do Instagram. Você só tem acesso a ela por um link que eu envio. E para a pessoa que estiver inscrita, esse evento é 100% online, 100% gratuito, e você pode ter acesso pelo meu próprio perfil do Instagram. Então você acessa aqui de baixo, tem uma linha azul, que é o link, você clica nela e você tem acesso a esse conteúdo extraordinário e interage comigo ao vivo, trazendo a realidade que você está vivendo para que a gente possa ir conversando e dialogando para a remissão, rumo à remissão. Esse é o caminho. E aproveito também para convidar você, que essa semana é bem intensa, de outra live que eu vou fazer provavelmente no final do dia. Eu tenho um compromisso a tarde inteira de reunião com nutricionistas. É um evento que eu faço já há um ano e meio, já tem um ano e meio que eu tenho esse contato de aprofundamento da nutrição. Eu tenho um grupo de estudos de diferentes e brilhantes nutricionistas em diferentes áreas. Eu acho que eu sou o único da área de oncologia, os outros são de diferentes áreas. Então não vou conseguir fazer a live no meio da tarde como eu fiz ontem. Eu vou fazer ela provavelmente no final do dia, à tardezinha, de um conteúdo também científico que eu quero trazer para vocês. Sempre trazendo o melhor conteúdo de nutrição e oncologia para vocês. E fortalecendo a questão do almoço que eu prometi para vocês, qual que é o ponto que eu senti falta ali? Primeiro, não tem como eu saber a quantidade de cada um dos alimentos, porque eu não estou avaliando a pessoa. Então, eu vi só a qualidade da alimentação. Eu não vi ali a questão da quantidade que vai ser ingerida, da adequação, da harmonia daqueles alimentos em relação ao restante do dia. Então, os outros princípios para organizar uma alimentação correta eu não tenho acesso. Então, eu não conseguiria. Mas já dá uma ajuda, né? Tanto que as pessoas gostam bastante desse meu olhar que eu trago da alimentação. A Mari colocando, eu quero a remissão, claro, e eu desejo isso para você também. Estou cheia de esperança por tratar o pâncreas, ter visto os depoimentos. Exatamente, mano. Essa é a questão. Esse é o ponto principal. Trouxe depoimentos de pessoas que chegaram a uma remissão. Ontem foi um conteúdo voltado para mostrar que existe esperança, que o câncer tem cura, e eu sempre procuro trazer essa linha de vida, essa linha de caminho para cada um de vocês que me acompanha nas redes sociais, tá bom? Então, quero agradecer aqui a sua presença, aproveite, caso não tenha feito inscrição de participar, e fique atento que hoje, no final do dia, eu também vou fazer uma live especial de um artigo científico, assim como eu fiz na segunda-feira, para você dar um passo a mais a favor da remissão do câncer. Fiquem com Deus e um excelente dia.